Vamos lá, gente. Vídeo 4, né? Vamos lá, então, nesse parágrafo, qual foi a estrutura que eu usei? Estratégia de argumentação, né? De como construir e defender o que você está defendendo, né? Eu levantei o argumento, a parte 1 da tese, azul escura aqui a tesinha, parte 1, essa primeira parte em azul escura. Coloquei um exemplo para comprovar ou para tentar comprovar o que eu falei. Em seguida, usei desse modo aqui, pode ser qualquer outro conectivo de conclusão, de consequência, para eu dar uma consequência do que eu falei. Dentro da própria consequência do que eu falei, eu coloquei uma mini consequência. Eu botei um com isso e levei a outra consequência, né? Pulei para outro exemplo, para comprovar isso daqui, ó. Porque usar métodos específicos, né? Usei aqui o além disso e disse outro método, certo? E dei uma consequência desse método, que foi com a consequência desse método concluindo o parágrafo, para concluir todo o parágrafo, ok? Basicamente é isso, veio. Dá pro gasto, gente. Dá pra você ganhar uma pontuação nos parágrafos assim, construindo, defendendo, né? Desse jeito. Em resumo, boto a tese, a parte 1 da tese, qualquer parte da tese, coloca um exemplo, consequência do exemplo. Coloca outra, adiciona outro exemplo, no caso, né? Para comprovar a tese, outro exemplo de método, e faz o mesmo estilo, dá a consequência dele. Então, gente, ó, bota o argumento, coloca um exemplo do argumento, dá a consequência do argumento do exemplo. Bota outro conectivo, né? Coloca o outro exemplo e joga uma consequência também. Só assim, é só. E esse exemplo, gente, o exemplo que eu dou aqui, no caso, ó, o exemplo que eu dei, foi uma afirmação, né? A técnica em si, a técnica de usar. Podia ser uma fala de alguém, podia ser um dado específico do IBGE. Por isso que é bom quando vocês estudarem um tema, foquem nisso, nesses dados, nas estatísticas, nesse sentido aí. Agora vamos lá para o terceiro parágrafo, né? Quarto vídeo, né? Vamos lá. É o segundo parágrafo de desenvolvimento. Nesse daqui, no segundo parágrafo, eu já usei essa parte da tese. Já desenvolvi, já expliquei, já defendi. Ignoro isso agora. Agora eu vou para essa partinha azul aqui, ó, que é a segunda parte da tese. Vamos lá. Vamos lá, então aqui, ó. Como eu disse, a gente vai defender essa partezinha da tese. Vamos lá. Eu cheguei aqui no terceiro parágrafo, né? Primeira coisa que eu fiz, eu coloquei um conectivo para iniciar o parágrafo. Gente, vê só. O conectivo que eu vou colocar aqui depende do que eu estou falando. Vamos supor que eu falei algo aqui, nesse parágrafo, sei lá, positivo, e eu quero me contrapor o que eu falei, botar algo negativo, eu coloco aqui, ó, porém, aí iniciaria o parágrafo. Por quê? Porque eu vou continuar o texto e eu vou me opor ao que eu falei no segundo parágrafo, que é esse parágrafo aqui, ó. Mas aqui não, ó. Eu vou adicionar mais informações. Eu usei o somado a isso, que é o mesmo corredor além disso, que eu usei aqui, para não repetir, eu usei ele, né? Então, quando eu coloco isso, eu digo ao meu leitor, ó, eu vou colocar algo a mais, certo? Vamos lá. Se fosse uma consequência, se isso aqui que eu vou escrever agora fosse uma consequência do que eu pessoal, falei tudo no segundo parágrafo e fosse uma consequência, o terceiro, o segundo, tudo isso daqui está grifado. Se eu fosse dar uma consequência, eu usaria outro conectivo. Por conseguinte, botaria no lugar aqui do somado a isso. Se ligaram como é que é a estrutura? Vamos lá. Vamos agora nos dedicar aqui a esse parágrafo, né? Como é que foi construído, né? Eu usei a minha estrutura só mudei uma coisa ou outra do de cima. Ó, botei o somado a isso. O conectivo, né? Aí já mandei a segunda parte da tese, que é a partinha azul clara. Ó, deve-se tentar não apenas adquirir conhecimento sobre temáticas variadas. É essencial saber como resolver ou pelo menos amenizar o problema. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, ó. O que eu estou dizendo aqui, que está grifado, é o que eu estou dizendo em azul claro aqui, ó. Lembra, ó, pelo investimento numa boa preparação com foco na resolução da proposta da redação. Ou seja, você não tem que focar, tentar apenas adquirir conhecimento sobre temáticas variadas. Focar nisso.
você tem que você tem que focar, na verdade, em como resolver ou amenizar o problema. Veja, eu toco aqui nessa parte, vou botar aqui em azul claro, que é o segundo parágrafo. Agora, fazer uma crítica aqui rapidinha. Vamos lá. Deve-se não apenas adquirir conhecimento sobre temáticas variadas, ou seja, você tem que focar em saber como resolver, né? E aqui eu digo isso pelo investimento na boa preparação, no foco. Ó, aqui tem boa preparação e o foco, né? Aqui eu digo o foco está indireto. Ó. Tem que não adquirir só conhecimento, tem que focar em resolver. Então, gente, eu disse de outra forma o argumento. Esse argumento aqui, esse está azul claro, está aqui, mas está dito de outra forma, certo? Não está exatamente como eu coloquei, mas de outro jeito. Vamos lá, agora vamos para... Por quê? Não vou repetir tudo, né? Você tem que usar sinônimos para pelo menos bem parecidos com o que você falou aqui na tese, na parte 2 da tese aqui, né? Vamos lá, então eu disse o quê? Somado a isso, deve-se tentar não apenas... Sim, tem um erro aqui, ó. Esqueci de lembrar, ó. Confere-se a regência do conferir aqui. Confere-se no parágrafo, não, confere-se no parágrafo, confere-se no parágrafo como um todo, confere-se ao parágrafo como um todo. Aqui é ao, conferir alguma coisa à outra. Conferir, confere-se ao parágrafo como um todo. Um bom tom argumentativo. Confere-se ao, não no. Mas deixando para lá, vamos voltar aqui. Coloquei o conectivo e coloquei o argumento. Agora eu tenho que provar isso. Eu tenho que provar que o aluno ele não tem que apenas adquirir conhecimento, ele tem que focar em resolver ou amenizar o problema. Vou ver se eu consigo, né? Aí eu começo, ó, uso a mesma estrutura. Usei o argumento, agora eu vou dar um exemplo. Ó. A título de ilustração, que é a mesma coisa dizer, a título de exemplo, já boto o conectivo aqui, ó, em roxo. Gente, mesma coisinha que eu fiz no segundo parágrafo, ó. Coloquei o argumento, coloquei um exemplo, aqui, ó. Coloquei o argumento e botei o exemplo. A título de exemplo, se o aluno conhece muito bem a questão da insegurança alimentar no Brasil, mas, olha o conectivo, mas não tem em mente, possíveis soluções, o estudante terá dificuldade em fazer uma proposta de intervenção na conclusão do texto. Ou seja, eu estou dizendo assim, gente, se o aluno ele não sabe como amenizar ou resolver o problema que está sendo tratado na redação, como é que ele vai propor uma proposta de redação de conclusão no final? Ele vai sentir muita dificuldade. Então, você tem que, para construir um bom texto, você tem que focar na conclusão e naquelas técnicas de persuasão, de defesa da tese, né? De argumentação. Então, o que eu fiz? Aqui, eu não apelei para um dado, eu vou grifar aqui, ó. Eu não apelei para um dado específico, eu não apelei para assim, a fala de alguém, de um filósofo. Não. Eu apelei para uma suposição. Qual foi essa suposição? Eu disse que se o aluno não conhece a questão de como resolver a insegurança alimentar, se ele não sabe resolver isso ou tentar resolver, ele não vai fazer uma conclusão boa, certo? Então eu fiz uma suposição disso, beleza? Certo. E isso me ajuda a dizer que ele tem que adquirir conhecimento de resolver o problema, que eu coloquei aqui no argumento. Ó. Eu usei o argumento e dei um exemplo, uma suposição para meio que não, para tentar desenvolver e argumentar que esse argumento que está em azul claro faz sentido. Certo? Se o aluno não conhece muito bem como resolver a insegurança alimentar, que eu dei um exemplo de um tema, né? Ele vai ter dificuldade para concluir o texto, ok? Certo. Então, disse que o aluno precisa focar no problema e como resolver amenizar, que está grifado. Dei um exemplo com a suposição. E agora eu vou dar uma consequência do que eu falei. Gente, vê, igualzinho que eu fiz com leves diferenças, no segundo parágrafo. Eu botei um logo aqui para indicar a consequência, a conclusão, né? Conectivo de novo. Logo, qual é a conclusão que eu tiro disso? Fica clara a importância, ao entrar em contato com os temas,
a concentração na sugestão de maneiras para solucionar ou atenuar um cenário problemático. Atenuar é a mesma coisa de amenizar. Ó, então, qual é conclusão a que eu chego? Eu digo, se o aluno não sabe aquilo, como resolver o problema, e se ele não sabe, ele vai se dar mal, então qual a conclusão que eu chego? Ele tem que focar nisso. Ele tem que procurar formas de se concentrar em maneiras de solucionar aquele o cenário complicado. Certo? Beleza. Entenderam? Dei levantei o argumento, dei um exemplo, fiz uma ilustração, um título da ilustração, fiz uma suposição, que é o exemplo, né? E dei uma consequência. Certo? Agora, gente, deixa eu falar uma coisa bem rápida. Vai atrapalhar um pouco a estrutura, mas vejam só. O exemplo foi uma suposição, né? Que se o aluno não tiver conhecimento de como resolver o problema, amenizar, ele vai ter dificuldade de fazer a conclusão, né? A consequência ou a conclusão a que eu chego é que ele tem que buscar maneiras de resolver aquele quadro problemático, né? A gente poderia dizer que tentar resolver esse quadro problemático é algo novo. E aí? Não, não necessariamente. Isso tem uma falha, prestem atenção. O meu argumento foi o quê? Que ele tem que... É essencial saber como resolver ou pelo menos amenizar o problema, não é isso? Beleza. Isso é o meu argumento. Eu tenho que provar esse argumento com coisas iguais ao que eu argumento ou coisas diferentes? Coisa diferente, eu tenho que dizer coisas para provar isso, né? Beleza. Só que é engraçado, porque a minha conclusão a que eu chego é a mesma coisa do argumento, ó. Eu digo que é importante solucionar ou resolver o problema. Ou seja, não é bem uma consequência, não é algo novo. A consequência tem que ser algo novo para o seu argumento ficar forte. Porque, veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte, gente, ó. Eu digo que o aluno tem que saber amenizar ou resolver o problema. E a consequência do que eu disse antes é que ele tem que atenuar ou resolver o cenário. Poxa, é a mesma coisa. É a mesma coisa com coisas levemente diferentes. Eu ainda consideraria, não sei se a pessoa que analisaria a redação consideraria, mas vejam, fica clara a importância, ao entrar em contato com temas, a concentração na sugestão de maneiras para solucionar ou atenuar um cenário problemático. Ou seja, ele tem que pensar em maneiras para atenuar esse cenário. É um pouquinho diferente de dizer que ele tem que... de dizer isso, que ele tem que resolver. Chegou na minha mente agora que eu teria que dizer maneiras para solucionar. Porque aí sim eu estava agregando para o meu argumento. Ó. Se eu dissesse, não, ele tem que pesquisar na internet, não, ele tem que fazer isso, ele tem que pesquisar assim assado. Porque isso daqui, gente, é a mesma coisa que eu disse no argumento. O argumento ele tem que ser provado e explicado com coisas diferentes. E, claro, consequentemente, as conclusões a que eu vou chegar tem que ser diferentes, não igual ao que eu disse. É tipo assim, eu vou dar um exemplo melhor. Henrique é chato. E a minha conclusão que eu chego para defender que Henrique é chato é que Henrique é chato. Isso aqui é perfeito que eu estou falando para... Não é para fazer isso. O que eu tenho que dizer coisas novas, consequências novas do que eu disse, do meu argumento levantado. Beleza? Isso é claro, né? Isso, o que eu estou falando... Eita. O que eu estou falando não tem nada de incrível. Deixa eu voltar aqui que embaralhou o texto. Peraí. Certo, mudei aqui, ajeitei. Então, ó, fica clara a mudança. Melhor ainda, para eu explicar melhor ainda. Fica clara a importância? Não fica clara a importância, já era claro. Porque eu disse aqui que é essencial saber que o aluno tem que saber resolver o problema. E depois eu digo que isso fica claro dizendo o óbvio, dizendo que ele tem que... Se bem que ele criar sugestão de maneiras é um pouquinho diferente, é algo novo, mas não, eu não digo quais são as maneiras. Então, gente, ó, bota na cabeça. Quando você coloca o argumento, você tem que trazer coisas novas sobre o argumento. Você tem que chegar a conclusões novas, não a mesma coisa. Lembra? Henrique é chato e a conclusão que Henrique é chato. Vou dar um exemplo. Henrique é chato e a conclusão que eu chego, consequentemente, Henrique é chato e os alunos não gostam dele. Vê, provavelmente eu expliquei porque Henrique é chato e no final, ó, deu algo novo. Aqui Henrique não vai ser apreciado pelos alunos, ninguém vai gostar de Henrique. É óbvio que está diferente aqui, né?
Mas vamos lá, foi um erro complicado aqui, né? Deixa eu ver se eu acho que dá pra parar o vídeo, né? Talvez fique grande, mas vamos continuar, vamos lá. Eu vou parar pra gente voltar no outro vídeo pra gente continuar a sequência, né?